Nosso estudo de hoje é a lição 138 do livro Palavras da Vida Eterna, que tem como título Ordem. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Palavra de Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Todos os êxitos da ciência humana se verificam na base da ordem estabelecida pela sabedoria divina em todas as esferas da criação. A astronomia assinala com antecedência determinados fenômenos que se verificarão no cosmos à face do equilíbrio e que se regem os movimentos do universo. A medicina formula prognósticos exatos em vista de contar com a regularidade das ocorrências orgânicas no veículo físico. Em qualquer região da Terra é possível prever as horas de sombra e luz. Cultivadores orientam atividades na gleba segundo as estações. A planta produz conforme a espécie, toda enxertia praticada pelo homem se caracteriza por limitações definidas na estrutura do reino vegetal. Tudo na obra divina se engrena em princípios de harmonia. Abstenhamo-nos, pois, de tumultuar as construções do espírito com a desculpa de exaltar a caridade ou com o pretexto de cumprir a vontade de Deus. Evolução e aperfeiçoamento constitui realização de todos, atribuindo tarefas a cada um. A primeira mostra do desígnio da providência, seja onde for, aparece no dever que somos chamados na construção do bem comum. Sejamos assim leais ao encargo que nos compete. Qualquer engenho para atender com segurança pede ordem, e a ordem solicita se afirme cada peça no seu justo lugar. A gente já teve oportunidade em outros estudos de estar falando sobre o tema, que ele, a princípio, ele parece paradoxal, porque a pessoa normalmente acha que disciplina e ordem te tira a liberdade. Mas em um mundo como o nosso, a gente sabe que se a gente deixar os nossos instintos soltos, a gente só se compromete cada vez mais e entra nesse emaranhado, né? Eu me lembro até de uma letra de uma música que fala que se correr o bicho pega, se limpar o bicho some. A gente tem que desembaraçar o novelo da vida do homem. Então a liberdade demais aqui na Terra, ela acaba fazendo com que a gente fique entregue aos nossos instintos e depois tenha muita dificuldade no plano espiritual, porque a pessoa se viciou na gula, se viciou nas drogas, sejam lícitas ou ilícitas, se viciou no sexo desregrado, se viciou no bem material, e aí tem um universo todo pela frente, ele desencarna, mas não consegue sair daqui da Terra, fica preso, ainda à vontade que tem ainda de comer, de beber, de fumar, de fazer isso tudo aquilo. Então, quer dizer, quando fala de ordem, nós precisamos todos, ter disciplina nas nossas atividades. E a gente vai percebendo que a nossa vida vai conduzindo a gente o tempo todo para o caminho da disciplina, porque aquela pessoa que não tem uma disciplina mínima, ela não consegue realmente obter grandes conquistas na vida, não tem como. É claro que a disciplina ela vai variar de pessoa para pessoa, e tem coisas que às vezes a gente olha na outra pessoa e pensa que não tem disciplina, não tem ordem. Mas ele tem uma ordem, sim, só que a ordem dele é diferente da nossa. Por exemplo, tem pessoas que às vezes, né, a pessoa não dorme a manhã toda, acorda na parte da tarde, mas também fica durante a noite fazendo suas atividades. Ele tem disciplina, ele tem um horário certo de começar, ele tem um horário certo de terminar, mas o fuso horário dele acaba sendo diferente do nosso, mas tem disciplina. E a gente vai perceber que para tudo que é edificante, eu preciso ter disciplina, porque nós aqui na Terra ainda temos muita deficiência no cumprimento do Evangelho de Jesus. É mais fácil para a gente, por exemplo, no momento que está sendo agredido, provocado, a gente revidar aquela agressão, né? Isso está dentro do nosso instinto, é natural, é mais fácil, dentro da liberdade nossa, do que a gente impor uma disciplina de se calar e de não se deixar contaminar pelas energias aí negativas, densas da agressão, e ao mesmo tempo até a gente ficar com pena da pessoa que está vivendo nessa atmosfera toda e procurar ajudar.
de alguma maneira aquela pessoa, isso é o difícil. Isso precisa de disciplina, isso precisa de ordem. E a pessoa tenta, quando consegue chegar a esse ponto, ela consegue atingir um nível de paz interior, que é um patrimônio que ela carrega com ela, que nunca mais ninguém tira e que vai ajudar para o resto da vida. Mas para chegar nisso, ela precisou de ordem, precisou de disciplina, precisou de terapias com ela mesma para aprender a suportar. Enfim, né? A gente até lembra que, já falando do tema, que o Chico Xavier ele participou de 2 programas Pinga Fogo, e no segundo programa Pinga Fogo, no momento em que o Brasil fervilhava, porque logo pouquinho depois do ato institucional número 5, AI-5 de 1969, onde os direitos foram tirados e as perseguições começaram, né, na época da ditadura militar, na época mais densa, mais complicada da ditadura, o Chico Xavier vai participar de um programa e fazem uma pergunta para ele sobre a situação do Brasil, o que a espiritualidade falava sobre a situação do Brasil. O Brasil está vivendo aquele momento de censura, de restrição de direito. E é claro que colocaram o Chico numa grande furada, porque se ele diz a favor dos militares, aquele que era a favor contra os militares iam atacá-lo. E se ele fala contra os militares, sairia dali preso. Aliás, quem assistia até o programa vai perceber que a primeira fileira era só de agentes do DOI-CODE, que era o órgão de repressão da época. E o Chico, quando começa a falar, o Chico primeiro ele faz um apelo à oração durante uns 3 minutos, para depois ele dizer, olha, sem nenhum tom de bajulação, eu vou dizer aqui que a posição do Brasil é das mais respeitáveis, porque pelo menos está tentando se manter uma ordem, e tudo no universo precisa de ordem, como o Emmanuel fala aqui no texto, a astronomia, os astros têm uma ordem, a medicina precisa de ordem, a natureza mostra o tempo todo também uma harmonia, que tem ordem, tem disciplina. Então ele fala dessa maneira, mas ao mesmo tempo ele também, o Chico dá uma resposta mais ou menos assim, eu convido até quem quiser depois procure aí no YouTube que vocês vão achar. Ele fala assim, vamos respeitar esses que estão mantendo a ordem para que eles também respeitem o nosso direito de expor nossos pontos de vista, a liberdade de expressão também. Quer dizer, ele foi para lá e para cá, né? Ele conseguiu atingir de uma maneira, né, depois dele trazer o respeito ali com relação ao governo militar da época, depois ele falou, mas o governo militar também tem que respeitar o direito de expressão. E é assim, porque tudo precisa de ordem, mas tem uma frase que ele usa ali, ele fala assim, que pelo menos naquele momento estava sendo atrasando um pouco a influência e a entrada das drogas químicas que trouxeram e trazem tanta tristeza. Quantos de nós temos parentes e amigos que enveredaram por esse caminho e tomaram um caminho sem volta de destruição, né? Ele falando, pelo menos naquele momento, as drogas ainda, o movimento hippie ainda não estava chegando no Brasil, trazendo as drogas mais pesadas, né? Então fica aí como reflexão para a gente, né? A gente precisa de ordem, sim. E Emmanuel deixa a mensagem para a gente. A evolução e aperfeiçoamento constituem realização de todos, atribuindo tarefas a cada um, né? E a primeira mostra do desígnio da providência, seja onde for, aparece no dever que nós somos chamados na construção do bem comum. Então sejamos leais ao encargo que nos compete. A pessoa que quer fazer um concurso público, se não tiver disciplina para estudar para o concurso, não vai conseguir passar no concurso público. A pessoa que quiser comprar uma casa, quiser sair do aluguel, se ela quiser juntar dinheiro, se não tiver ordem, não tiver disciplina, não vai conseguir fazer isso. E a gente conhece um monte de pessoas que simplesmente desistem, mas a vida cobra. Depois ele vai sentir a necessidade de correr atrás do tempo que perdeu. Quanto mais cedo a gente conseguir um mínimo de disciplina para a gente, a gente vai conseguir obter os nossos êxitos. E o melhor de tudo, né? Tem uma frase no Livro dos Espíritos que fala assim, as paixões são como um cavalo, um corcel, que só tem utilidade quando dominada. Se eu deixo o meu instinto livre, as paixões vão me derrubar. Eu preciso de disciplina e de ordem nesse mundo para controlar as minhas paixões. Que Jesus nos abençoe hoje
e sempre.